Queridos irmãos e irmãs, recebam a doce paz do Senhor Jesus. Esse que vos saúda é o seu amado irmão em Cristo, pastor Jonas Lourenço. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação poder estar falando com todos vocês. Gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir que você compartilhe esse vídeo, que você deixe seu like e, se você não é inscrito, que você possa se inscrever no canal, assim nos ajudando a levar a palavra de Deus, as orações a mais e mais pessoas para que essas possam ser tocadas pelo poder de Deus. Queridos irmãos, abram as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 38, do versículo de número 6 ao versículo 13, que nos diz assim: Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com corda, mas no calabouço não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora esses trapos velhos e rotos já apodrecidos nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias era um homem que descendia de uma linhagem sacerdotal, dando a ele pleno direito de ser um futuro sacerdote, sendo preparado para isso, sendo capacitado a cada dia para se tornar um próximo sacerdote para o povo de Israel. Porém, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 1, a partir do versículo de número 4 de Jeremias, a Bíblia vem nos dizer que Deus, ele chama Jeremias para ser profeta. Enquanto Jeremias estava sendo preparado, instruído para ser sacerdote, Deus tinha planos diferentes para Jeremias. Jeremias foi escolhido por Deus para ser um profeta. O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que ouve o povo e leva até Deus. E o que é um profeta? O profeta é aquele que ouve a Deus e traz a palavra de Deus para o povo. O sacerdote, ele ouve o povo e leva as necessidades do povo para Deus. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus para o povo. Enquanto o povo queria um sacerdote, Deus queria um profeta. Deus queria levantar um profeta para anunciar a sua mensagem, a sua vontade para o povo. Jeremias, ele foi levantado como profeta em um período em que o povo de Israel vivia em uma grande apostasia contra Deus, aonde o povo de Israel havia abandonado o Senhor, aonde o povo de Israel estava vivendo no pecado, em rebeldia,
em total desobediência, transgredindo os mandamentos do Senhor, Deus levanta o profeta Jeremias, ou seja, Deus levanta Jeremias como profeta para trazer uma mensagem de juízo, uma mensagem de alerta, proclamando uma mensagem de arrependimento para que o povo voltasse para Deus, para que o povo abandonasse a sua religiosidade, para que o povo se convertesse ao Senhor, totalmente ao Senhor, porque o povo estava desviado da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor. Porém, meus irmãos e irmãs, para Jeremias não era uma missão fácil, não era uma tarefa nada fácil, porque o povo estava desfrutando do prazer do pecado, o povo estava cego pelo pecado, e Jeremias, ele profetizar na contramão dos anseios do povo, Jeremias, ele ir profetizar contra ao pecado que o povo estava praticando, era como se ele estivesse afrontando a vontade do povo, e com certeza o povo não ficariam satisfeitos, eles não ficariam alegres com Jeremias, e tentariam silenciar Jeremias, tentariam calar Jeremias, dar fim a Jeremias, por causa das profecias que Deus, das mensagens que Deus havia dado ao povo através de Jeremias. Profeta de Deus não tem compromisso em agradar o povo. O verdadeiro profeta de Deus, ele não tem compromisso em massagear o ego do povo. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele tem compromisso em falar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer que ele fale. Então o profeta, ele não tem que estar preocupado em agradar, ele não tem que estar preocupado se vai ter aprovação, se vai receber abraços, se vai receber aplausos, se alguém vai bater no ombro e vai parabenizá-lo pela mensagem. Não, o profeta de Deus, ele não pode estar preocupado com isso, porque o profeta de Deus, a preocupação dele é falar aquilo que Deus está mandando falar. Essa é a função do profeta, ouvir a palavra da parte de Deus e transmitir a palavra de Deus na íntegra para o povo. Jeremias, cujo nome significa Deus exalta ou o Senhor exalta, ele traz as mensagens para o povo de acordo com o que Deus lhe falava. Porém, o povo olhava para Jeremias com grande ira, com fúria, e eles pensavam que aquelas profecias de Jeremias eram fruto da mente de Jeremias, e eles se recusavam a aceitar aquela profecia, aquela mensagem, e eles então partiam para o ataque pessoal. Eles começavam então a perseguir o profeta por causa das mensagens, o teor das mensagens do profeta. O profeta, ele profetizava que o povo precisava se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, porque Deus enviaria um juízo, o povo seria castigado por causa da sua rebeldia, da sua desobediência. A mensagem de Jeremias para o povo era uma mensagem de cobrança da parte de Deus, era uma mensagem em que Deus falava para o povo se consertar, para o povo se humilhar, para o povo se consertar com Deus, buscar o arrependimento. O povo precisaria passar por um processo de restauração, e esse processo de restauração seria muito dolorido, ia causar grandes dores, porque o povo estava em pecado, estava em desobediência, em rebeldia, e o povo iria colher grande sofrimento, grande aflição por causa do pecado. Jeremias, ele ia entregando a mensagem de Deus, Jeremias, ele ia falando aquilo que Deus lhe dava, aquilo que Deus lhe mandava, porém o povo não queria compreender, não queria aceitar, não queria entender a mensagem de Deus e rejeitava a palavra de Deus, e então vinha contra o profeta Jeremias, a ponto de Jeremias ser conhecido como o profeta chorão, o profeta de lágrimas. Jeremias chega a escrever um livro de lamentações, aonde ele conta tudo o que ele viu, tanto da parte de Deus, como que ele viu também se cumprir, quanto ele viu se cumprir também nos dias de Jeremias, enquanto ele estava vivo.
ele viu o inimigo entrar pela cidade, invadir a cidade e trazer grande destruição para o povo de Jerusalém. Por quê? Porque o povo precisava se arrepender. O povo precisava fazer com Deus um concerto, uma aliança. O povo precisava ser restaurado por Deus. E esse processo de restauração, para que ele acontecesse, era necessário Deus quebrar o povo. Era necessário Deus esmiuçar o povo, para que o povo viesse se humilhar para Deus e voltar-se para Deus em grande humilhação, para que Deus pudesse restaurar e reconstruir o povo. O processo de restauração é um processo muito mais difícil do que um processo de construção, porque um processo de restauração, ele requer mais trabalho, ele requer quebrar aquilo que já está feito e fazer de novo a partir daquilo que foi quebrado. É você fazer uma limpeza, é você tirar tudo aquilo que já não presta mais naquilo que foi construído, aquilo que está danificado, você vai tirando, vai fazendo uma limpeza e reformando, e reconstruindo naquilo que já está construído. Nesse texto lido, a Bíblia está nos dizendo que Jeremias, ele profetiza para o rei e para o povo que o inimigo ele viria e que o povo não teria como escapar do inimigo, porque o povo estava enfraquecido, o povo estava em pecado e não teria a proteção, a ajuda de Deus por causa do pecado do povo. Era um juízo de Deus que Deus estava permitindo, que Deus estava enviando para tratar com o povo. Mas o povo preferia viver na ilusão de que tudo estava bem, de que tudo daria certo, de que nenhum mal lhe aconteceria, estando eles em desobediência, em rebeldia. Olha, meus irmãos e irmãs, quantas pessoas que estão em pecado, estão em desobediência com Deus e estão vivendo de ilusão como se tudo estivesse bem, estão falando a palavra de Deus, estão colocando a sua garantia em Deus, mas estando no pecado, estando em desagrado a Deus, desagradando a Deus, e estão dizendo que está tudo bem, que Deus está no controle, mas estão no erro, estão no pecado, estão na desobediência, mas estão querendo se iludir, dizendo que Deus está guardando, Deus está protegendo, enquanto eles estão no erro. Amado, amada, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A palavra de Deus diz que Deus honra aqueles que honram a Deus, mas aqueles que não honram a Deus serão envergonhados. Me escute, eu estou aqui hoje não para falar aquilo que você quer ouvir, mas eu estou aqui hoje para falar aquilo que você precisa ouvir, aquilo que Deus me manda falar para você. A palavra de Deus vem nos dizer que depois de Jeremias profetizar que o exército dos caldeus tomaria a cidade, a palavra de Deus vem nos dizer que 4 homens do povo de Jeremias, do povo de Jerusalém, eles não aceitam aquela mensagem. Eles ficam indignados, irados com aquela mensagem, porque segundo eles, Jeremias estava enfraquecendo a mão dos soldados que haviam sobrado. Jeremias estava desanimando o povo. Segundo eles, Jeremias era antipatriota. Jeremias vinha com mensagens muito duras, e as mensagens de Jeremias não estavam ajudando o povo naquele momento. Porém, a única coisa que Jeremias estava fazendo era falar aquilo que Deus estava mandando ele falar, mas eles não aceitaram a mensagem do profeta. E aí começa a peleja do profeta, quando eles pegam o profeta e levam o profeta e o jogam dentro do calabouço. A Bíblia diz que eles colocam a Jeremias e o lançam no calabouço de Malquias, filho do rei.
E Jeremias, quando ele cai naquele calabouço, cai naquele fundo de poço, a palavra de Deus diz que ali não tinha água, mas tinha lama. E Jeremias fica atolado na lama, ele ficou preso naquela lama daquele poço. Qual era a intenção dos rebeldes, dos desobedientes, dos insubmissos? Qual era a intenção daqueles que se levantam contra Jeremias? Era silenciar Jeremias, era calar a voz do profeta, era acabar com o ministério do profeta. O jogam no calabouço, naquele fundo de poço, ele fica atolado na lama, e o projeto deles era que Jeremias morresse sozinho, morresse solitário naquele lugar, sem familiares, sem amigos, sem ninguém ao lado dele, que ele terminasse os dias dele ali atolado naquela lama, sem conseguir sair daquele lugar. Quem já ficou atolado em um lamaçal sabe o que isso significa. Quanto mais você luta para você sair, mais você se afunda. Quanto mais você se debate, você se cansa, as suas forças vão se esgotando, você vai tentando se movimentar, mais você vai ficando atolado, mais você vai ficando preso naquele lamaçal. Assim era a situação de Jeremias. Ele estava ali preso, atolado, não conseguia sair. O inimigo sorria, o inimigo aplaudia: vou acabar com Jeremias, ele vai morrer preso, atolado, as suas forças vão se esgotar, ele não vai conseguir sair. E ali será os últimos dias de Jeremias, na solidão, sem ninguém, no desespero, preso, sem forças. Mas esse não era o plano de Deus. Tem alguém que me ouve hoje, que te jogaram no fundo do poço, que te colocaram no calabouço, e você está atolado nessa lama. E quanto mais você se debate, mais você se afunda, mais as suas forças se acabam, mais você vai vendo que os seus dias são difíceis. Cada vez que você tenta sair, mais você vai se afundando, mais você vai vendo as coisas vindo contrário ao que você está lutando para conquistar, para fazer, para sair desse fundo de poço, para sair dessa lama. Tudo que você faz dá errado, tudo que você faz para tentar acertar, você não consegue acertar. As coisas parecem que a cada dia vão indo de mal a pior. Para Jeremias, parecia o fim. Ei, mas o fundo do poço, escute isso, o fundo do poço não é o fim, mas é o começo de uma nova história. Guarde isso, aleluia! O fundo do poço não é o fim, mas é o começo de uma nova história. Talvez você foi jogado no fundo do poço e você possa pensar que é o fim para você, mas Deus está dizendo para você que o fundo do poço não é o fim, mas é o começo de uma nova história da parte de Deus para a sua vida. Quem te jogou no fundo do poço, ou quem foi usado pelo inimigo para te colocar no fundo do poço, te afundar nessa lama, vai ter que ver o agir de Deus na tua vida, porque já vai ser o começo de uma nova história. Deus vai mudar essa situação, Deus vai virar esse cativeiro ao teu favor. Você vai ver a mão de Deus te tirar desse fundo de poço e Deus vai te exaltar. Enquanto Jeremias estava lá, atolado na lama, se debatendo, cansado, meu Deus, parece que eu posso ver Jeremias sem força, dizendo para Deus: Deus, eu procurei fazer a tua vontade, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Me ajuda, Senhor, eu não vou aguentar, olha o que fizeram comigo, olha onde me jogaram. Naquele fundo de poço, meus irmãos, só tinha uma saída, e a saída de Jeremias não era para baixo, a única saída ficava para cima, a boca do poço.
a entrada do poço que era acima da cabeça de Jeremias. Não adiantava Jeremias olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para baixo. Jeremias só podia olhar para cima, porque era de lá que vinha o socorro dele. O socorro de Jeremias não vinha de baixo. O socorro de Jeremias não vinha da direita nem da esquerda. O socorro de Jeremias, ele viria do alto, ele viria de cima. Ei, irmão e irmã, você que me ouve nessa hora, o seu socorro não vem da direita, não vem da esquerda. Pare de olhar para baixo, o seu socorro não vem de baixo, o seu socorro vem de cima. Olhe para cima, o seu socorro vem do alto, o seu socorro vem de Deus, vem das mãos de Deus. É Deus que vai te socorrer. Enquanto Jeremias estava no fundo do poço, enquanto Jeremias estava perdendo as forças, perdendo a batalha, enquanto Jeremias estava se cansando, enquanto Jeremias estava só naquele fundo de poço, parecia que era o fim para Jeremias, Deus estava trabalhando, Deus estava agindo em favor de Jeremias, ainda que ele não pudesse ver, ainda que ele não soubesse, mas Deus estava agindo ao favor de Jeremias. A Bíblia diz que um homem chamado Ebed-Meleque, o etíope, eunuco do rei, a Bíblia diz que aquele homem, ele fica sabendo o que havia acontecido com Jeremias e ele corre até a presença do rei. Esse etíope Ebed-Meleque, cujo nome significa servo do rei, a Bíblia diz que aquele homem, ele tocado por Deus, ele vai até o rei e começa a interceder por Jeremias, pela salvação de Jeremias. Ele começa a pedir pela vida de Jeremias, pela saúde de Jeremias. Ele começa a pedir pela vida de Jeremias, para salvar a Jeremias. E a palavra de Deus diz então que ele diz para o rei que o que fizeram com Jeremias era uma injustiça, que Jeremias morreria se ficasse naquele lugar. E então a palavra de Deus diz que o rei dá autorização para Ebed-Meleque a resgatar Jeremias daquele fundo de poço, daquele lamaçal, e ele manda que aquele homem levasse mais 30 homens e tirasse Jeremias daquele lugar. Ei, irmão e irmã, aleluia, glória a Deus. Ebed-Meleque aqui, ele representa o Espírito Santo de Deus, intercedendo por você, intercedendo por mim, que estava intercedendo por Jeremias naquela ocasião. Representa o Espírito Santo diante do rei, clamando ao rei, suplicando ao rei, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando Ebed-Meleque chega aonde estava Jeremias, ele joga aqueles panos, aqueles trapos que ele havia apanhado lá na tesouraria para ajudar a Jeremias, para que ele não se ferisse com as cordas na hora de ser desatolado da lama, na hora de ser arrancado daquele fundo de poço. E ele orienta a Jeremias: pega esses panos velhos, coloca nas suas axilas, debaixo dos seus braços, onde vai colocar a corda, para que não venha te ferir, porque a pessoa que está atolada, a pessoa que está naquela situação, como estava Jeremias, até para tirar ela daquela situação tem que ser com muito cuidado, para não ferir, porque a pessoa já está fragilizada, a pessoa, só ela e Deus sabe o que ela está passando. E aquelas cordas, se não tivesse nada para amortecer, como se fizesse de almofada, para ajudar Jeremias naquele momento, Jeremias seria ferido, ele iria se machucar com aquelas cordas. Então Ebed-Meleque diz que era para ele colocar aqueles panos debaixo das cordas, nos braços, debaixo nas covas dos braços, para que ele pudesse ser retirado daquele lugar. O que eu vejo? O cuidado de Ebed-Meleque em não ferir Jeremias. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está no fundo do poço, você que está atolado nessa lama, olha, o Espírito Santo vai te tirar daí, mas ele não vai te tirar daí com violência, ele não vai te tirar daí te ferindo, ele vai te tirar daí, ele está te tirando daí, ele está te tirando com delicadeza, ele está te tirando com todo cuidado, para que você não se machuque, para que você não venha se ferir.
Eu fico imaginando, aleluia, eu fico imaginando, meus irmãos e minhas irmãs, Jeremias, quando tudo parecia acabado, quando parecia que não tinha mais jeito, não tinha mais saída, que ele iria morrer ali sozinho, solitário, atolado naquele lugar, porque ele fez a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus dói. Fazer a vontade de Deus dói. A vontade de Deus tem um preço. Jeremias estava ali porque estava fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, não nos isenta de sermos lançados nas covas dos leões. Fazer a vontade de Deus não nos isenta de sermos lançados na fornalha de fogo, não nos isenta de sermos lançados no calabouço. Fazer a vontade de Deus, servir a Deus, ser fiel a Deus, não nos isenta de sermos provados e perseguidos, mas nos dá a garantia de termos a presença e o socorro de Deus no momento oportuno, na hora exata. Quando parecia que estava tudo acabado, de repente alguém chega lá em cima, na boca do poço, e grita: Jeremias! O teu socorro chegou, Jeremias. Jeremias, nós vamos te tirar desse fundo de poço, nós vamos te desatolar dessa lama, nós vamos te tirar daí, Jeremias. Aleluia, eu fico vendo, irmãos, imaginando como não devia estar Jeremias naquele momento. Um homem que estava vendo a morte diante dele, agora ele passa a ver a vida. Deus usa aquela situação para mudar a história de Jeremias. Ali não era o fim. Ei, o teu fim não vai ser nesse fundo de poço, o teu fim não vai ser atolado nessa lama. Deus já deu autorização ao Espírito Santo a teu respeito. O Espírito Santo já está vindo com uma comitiva de anjos ao teu encontro para te tirar desse fundo de poço, para te desatolar dessa lama. Escuta o que eu estou te dizendo no dia de hoje. O Senhor já enviou o teu socorro, já enviou o teu livramento, já enviou a tua resposta nesse dia. Quando Jeremias foi jogado no poço, ele desceu. A intenção daqueles que fizeram aquilo era humilhar Jeremias a cada vez mais. Coloca ele lá embaixo, lá no fundo, vai morrer lá no fundo do poço. Mas daqui a pouco chega Ebed-Meleque com 30 homens. Por que 30? Era mais do que o suficiente. Meu Deus. E aqueles que viram Jeremias descer, ou que ficaram sabendo que Jeremias desceu, que Jeremias foi no fundo do poço, quando Jeremias ele coloca a corda e alguém começa a puxar Jeremias, parece que eu posso ver Ebed-Meleque gritando: puxa! E Jeremias começa a desatolar. Puxa! E Jeremias começa a desatolar. Puxa! E Jeremias vai saindo da lama. Puxa! Vai saindo Jeremias. Puxa! Vai saindo. Puxa! Vai saindo. Puxa! Eu não sei se vocês conseguem contemplar juntamente comigo, conseguem ver o que eu estou vendo pela fé. Puxa, Jeremias desatola e ele agora está subindo. Puxa, está subindo. Puxa, está subindo. Puxa, aquele que estava descendo, aquele que estava atolado, agora ele está subindo. Puxa, está subindo. E quando eles percebem, Jeremias já não estava mais dentro do poço. Jeremias não estava mais atolado. Jeremias já estava do lado de fora do poço. Você sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã? Enviei o teu socorro no dia de hoje. Estou te tirando desse fundo de poço, estou te desatolando deste lamaçal. Olha o meu socorro sobre ti. Aqueles que te viram afundando vão ter que ver você subindo. Aqueles que viram você descendo vão te ver subindo, até chegar mais perto de Deus. Você sabe por quê? Quando eles tiram a Jeremias daquele fundo de poço, eles levam Jeremias até o pátio da guarda
a presença do rei. E Jeremias agora ele vai ficar protegido pelos guardas do rei. Jeremias agora está mais perto do rei. Oh, meu irmão, minha irmã, posso te contar um segredo? Posso te revelar? Você sabe por que você desceu nesse fundo de poço? Foi para você ficar mais perto do rei. Foi para você ficar mais perto do rei. O rei colocou guardas para proteger Jeremias. E o rei está colocando anjos para te guardar e para te proteger. Tem alguém que nesta palavra, Deus está te desatolando hoje. O Espírito Santo está te erguendo novamente, está te tirando desse fundo de poço. Olha aí o socorro chegando, acorda. Olha aí o Senhor te ligando novamente, te unindo com Ele, te puxando. Olha aí o Senhor te desatolando. Será que você pode sentir? Será que você pode ver pela fé o seu socorro? Você subindo, você desceu. Agora é o momento de subir, até chegar mais perto do rei. Aleluia! O Senhor está te tirando do fundo do poço hoje. Quando aqueles que o lançaram na cova, lançaram na fornalha, lançaram no fundo do poço, receberem a notícia, vão ficar envergonhados. Você não vai morrer no fundo do poço, você não vai morrer no calabouço, você não vai morrer na fornalha, você não vai morrer na cova dos leões. O Senhor tem projeto na tua vida, o Senhor vai te tirar e vai mudar. É um momento de virada. Esse fundo de poço não é o fim, é o começo de uma nova história, de uma nova etapa, porque Deus já entrou com providência ao teu favor, já enviou socorro a teu respeito. Segura essa palavra, toma posse dessa palavra, toma posse dessa resposta da parte de Deus. Eu posso ver pela fé aqueles que lançaram Jeremias lá no fundo do poço, esperando a notícia. Ele morreu, ele se acabou. Terminou a vida só, na solidão, solitário, cansado, desgastado, triste, humilhado, depressivo. E ele aguardando a notícia da destruição, da desgraça de Jeremias. Quando de repente surge a notícia: Jeremias não está mais no fundo do poço. Ele não está mais atolado na lama. Ele foi desatolado, ele foi tirado da lama, ele foi tirado do fundo do poço. Mas ele está onde? Agora ele está mais perto do rei. Ele está protegido pelo rei, pelos guardas do rei. Aleluia! Ou será que você se identifica nesta palavra, nesta mensagem? Talvez você está no fundo de poço e você olha para um lado, para o outro, você não vê saída. E a palavra de Deus está dizendo para você, o que Deus está mandando dizer é: olha para cima, o teu socorro vem do alto, o teu socorro vem de cima. Deus está em cima, não está embaixo. Deus está sentado lá em cima no trono. Olha para cima, é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua resposta, é de lá que vem a tua bênção. Se você crê, levanta a sua mão e glorifica a Deus aí onde você está. Aleluia! Deus está enviando socorro. Deus vai usar as coisas improváveis. Ebed-Meleque nem era do povo de Jeremias, era um etíope, mas Deus usou Ebed-Meleque como um instrumento para socorrer a Jeremias. Ei, o socorro que Deus vai enviar para você vai te deixar assustado, assustada. Você vai ficar admirado do que Deus vai fazer, mas que Deus vai tirar você desse fundo do poço. Ele vai te tirar. Deus vai te tirar desse atoleiro, Ele vai te tirar. Você crê? Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Hoje Deus está te tirando do fundo do poço, saindo do fundo do poço. Você está subindo, porque a mão de Deus, o socorro de Deus já te alcançou. Dai glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero orar com você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta palavra, esta rápida palavra, Senhor, que por mais simples que ela seja, ela é objetiva, ela é alimento, Senhor, ela é pão
que nos alimenta, ela é a água que sacia a nossa sede. Ó Senhor, eu quero te pedir neste momento que o teu divino Espírito Santo, aleluia, venha ajudar essa pessoa neste momento, como Ebed-Meleque foi ao encontro do rei para interceder, e após receber autorização ele foi ao encontro de Jeremias para socorrer Jeremias. Que o teu divino Espírito Santo, que intercede por nós, vá ao encontro desta pessoa onde ela estiver e ajude esta pessoa a sair do fundo desse poço, a desatolar deste lamaçal, Senhor. Esta pessoa, meu Deus, que parece que não tem saída, que quanto mais ela se debate, quanto mais ela luta, mais ela se afunda, mais as coisas pioram, mas ela vai ver o socorro vindo para ela, porque o socorro dela vai vindo alto. É de cima que vem o socorro, é de cima que vem a resposta, é de cima que vem o milagre, é de cima que vem o livramento. Então, enquanto ela está olhando para cima, ela vai ver o socorro vindo, Senhor, agora ao encontro dela. Meu Deus, vai tirando essa pessoa, Senhor, desta situação, que seja, meu Deus, o começo de uma nova história, de uma nova etapa na vida desta pessoa, que seja, meu Deus, um momento de virada, que seja, Senhor, meu Deus e meu Pai, uma página virada na vida desta pessoa, Pai querido, que seja um momento de subir, um momento da exaltação do Senhor. É o Senhor que exalta, é o Senhor que levanta, é o Senhor que restaura, aleluia, é o Senhor que renova, é o Senhor que capacita. Meu Deus, essa pessoa talvez já está cansada de tanto se debater, de tanto lutar e não ver resultado, mas hoje, Senhor, é o Senhor que está arrancando esta pessoa, meu Pai, desta situação. É o teu Espírito Santo que está colocando esta pessoa de pé e está fortalecendo ela, está colocando ela mais perto do Rei, que é o Senhor. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Continua, meu Deus, operando na minha vida, na vida dessas pessoas, e confirma a bênção, a resposta e o milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe.